Anitta, no auge de sua carreira internacional, debocha de Ratinho e de tudo que ele representa. Ela o chama de ultrapassado, um símbolo de um Brasil que, para ela, já ficou para trás. Mas a resposta que ele deu, ao vivo, em seu programa, foi algo que ninguém, nem mesmo os seus maiores fãs, poderia esperar. Era para ser só mais uma entrevista de Anitta para um podcast gringo, daqueles com apresentadores descolados e um cenário minimalista. Ela falava sobre sua carreira global, sobre a dificuldade de romper a bolha e sobre como a cultura brasileira às vezes parecia presa no passado. Com um sorriso de canto de boca, meio irônico, ela disparou: "Sabe, lá no Brasil, a gente ainda tem uns programas de TV que parecem dos anos 90, tipo, sei lá, o Ratinho. É uma coisa meio brega que o povo mais simples assiste. É um universo completamente diferente do que eu busco hoje." A fala foi dita em inglês, mas a tradução chegou ao Brasil como um raio. Não era apenas uma crítica. Havia um tom de desprezo, como se ela estivesse olhando para o próprio país de cima de um pedestal de fama internacional. Para muitos, aquilo soou como uma ofensa não a Ratinho, mas há milhões de brasileiros que se sentem representados por ele. Mas o que acontece quando o poder da nova fama global bate de frente com a força de décadas de conexão com o povo? Antes de revelarmos a resposta que silenciou a internet e colocou cada um em seu devido lugar, pense nisso. O que é mais forte, 1 milhão de likes de pessoas que você nunca viu? Ou o abraço de uma pessoa que te assiste há 20 anos? Se você também acredita que existem verdades que o sucesso não pode comprar, inscreva-se agora no nosso canal Códigos Secretos. Aqui, a gente decifra o que está por trás das manchetes. Ative o sininho, pois o que você vai ouvir agora é um código de honra e respeito que precisa ser decifrado. A notícia caiu como uma bomba na produção do SBT. Assessores corriam, telefones não paravam de tocar. A expectativa era por uma resposta à altura. Talvez um comentário ácido de Ratinho, algo no seu estilo mais explosivo. Nas redes sociais, a polarização foi imediata. De um lado, os fãs de Anitta aplaudindo a coragem dela de criticar o velho Brasil. Do outro, uma multidão defendendo o apresentador, vendo na fala dela a arrogância de quem esqueceu suas raízes. Mas Ratinho, para surpresa de todos, ficou em silêncio. Ele não postou nada, não deu nenhuma declaração. Ele estava em sua fazenda no Paraná, longe da fúria dos cliques e dos comentários. As imagens que seus funcionários postavam mostravam um homem calmo, de bota, chapéu, conversando com os peões, olhando o gado. Ele estava conectado com a terra, com o Brasil real que Anitta parecia ter esquecido. Amigos próximos ligaram, preocupados. "Carlos, você tem que responder. Não pode deixar barato." Ele apenas ouvia, com aquele seu olhar meio cansado, meio sábio de quem já viu de tudo nessa vida. Foi só no final do segundo dia que ele falou com seu diretor pelo telefone. "Prepare o programa de amanhã. Eu vou falar sobre isso. Mas não quero barulho, não quero briga. Eu só quero conversar com o meu povo." A noite do programa chegou. O Brasil parou para assistir. A audiência disparou. Todos esperavam um ringue de boxe, mas Ratinho entrou no palco com uma serenidade incomum. Ele não gritou, não rodou o cacetete. Sentou-se em uma cadeira simples, no centro do seu palco colorido e popular. Olhou fixamente para a câmera principal e fez um longo silêncio. O silêncio de quem tem o respeito do seu público e não precisa de pressa. E então, ele começou a falar, com a voz grave, quase como um pai conversando com um filho. "Boa noite, minha gente. Vocês devem ter visto aí uma moça, uma cantora muito famosa, a Anitta. Falou umas coisas do nosso programa. E eu queria falar sobre isso com vocês, olhando no olho de vocês." Ele fez uma pausa, respirou fundo. "Ela disse que o nosso programa é ultrapassado, que é brega, que é coisa de gente simples. E eu fiquei pensando nisso. E sabe de uma coisa? Ela tem razão." A plateia ficou em choque. Um silêncio mortal tomou conta do estúdio. Ele continuou: "Sim, ela tem razão. O nosso programa é de gente simples. É para o pedreiro que chega em casa cansado e quer dar uma risada. É para a dona de casa que passou o dia na luta e quer ver uma história diferente. É para o porteiro, para a faxineira, para o motorista de ônibus. Gente que não tem tempo para lacração. Gente que só quer um pouco de alegria antes de dormir
para encarar a batalha do dia seguinte. Se ser para essa gente é ser brega, então eu sou o homem mais brega do Brasil. Com muito orgulho. A plateia explodiu em aplausos. Os aplausos não eram para um artista, eram para um amigo que os estava defendendo. Ratinho levantou a mão pedindo calma, e seu olhar ficou ainda mais sério. Ela está no mundo, cantando em inglês, em espanhol, e eu acho isso bonito, de verdade. É uma brasileira vencendo lá fora. Mas o sucesso, minha filha. E nesse momento ele falou diretamente com ela, como se ela estivesse ali. O sucesso tem um preço. E o preço não pode ser esquecer de onde você veio. O preço não pode ser cuspir no prato que o seu povo come. A cada palavra, a tensão no ar se transformava em emoção. Esse palco aqui, que talvez você ache feio, já pagou cirurgia de criança com doença rara. Já deu cadeira de rodas para quem não podia andar. Já encontrou parente desaparecido há mais de 30 anos. Já deu uma casa para quem morava na rua. Esse palco já fez o Brasil chorar e sorrir junto. É um palco de madeira, com luz colorida, mas ele tem alma. Ele tem a alma do povo brasileiro. A câmera focou em senhoras na plateia com os olhos cheios de lágrimas. Elas não estavam apenas assistindo a um programa, estavam se sentindo parte daquela resposta. E então veio o golpe final, a frase que seria cortada e compartilhada milhões de vezes. Ratinho olhou para a câmera com uma calma desconcertante e disse: "Você canta para o mundo e que Deus te abençoe. Eu falo com a minha gente. A sua fama te deu seguidores. O meu trabalho me deu uma família de milhões de brasileiros. A fama passa, minha querida. O respeito e o carinho do povo, isso não. Isso fica para sempre. Você pode ter o mundo, mas eu tenho o Brasil. E para mim, isso basta." Ele se levantou, agradeceu o público e chamou o intervalo, deixando para trás um silêncio carregado de significado. Não foi um ataque, foi uma lição. Não foi uma resposta, foi um testemunho. Naquele momento, não havia Anitta e Ratinho. Havia a representação de dois Brasis, um que busca a aprovação do mundo e outro que busca apenas o respeito do seu povo. A arrogância da fama global havia sido respondida com a dignidade das raízes. Nos dias que se seguiram, o mundo digital veio abaixo. A fala de Ratinho dominou todas as plataformas. As pessoas não compartilhavam com raiva, mas com orgulho. Expressões como "resposta de um gigante" e "ele lavou a alma do brasileiro" se espalharam. O time de Anitta tentou uma nota de esclarecimento, dizendo que a fala foi tirada de contexto, mas soou como uma desculpa fria e corporativa. Não colou. A imagem estava lá, a fala estava dita. O povo viu o que viu. Ratinho, por sua vez, voltou para sua fazenda no fim de semana. Não deu mais nenhuma entrevista sobre o assunto. Para ele, a história estava encerrada. Foi visto em um vídeo simples, tomando um café na cozinha de sua casa, rindo com um funcionário sobre uma pescaria. Ele não precisava comemorar a vitória, porque para ele nunca foi uma guerra. Foi apenas a reafirmação de quem ele é. Um ambulante o encontrou dias depois na porta do SBT e apenas apertou sua mão dizendo: "Obrigado, patrão, você falou por mim." E esse aperto de mão para Ratinho valia mais do que qualquer prêmio da música internacional, porque o sucesso pode te levar para palcos de cristal em qualquer lugar do mundo, mas só o respeito te permite sentar na cadeira mais simples e ser chamado de amigo por seu próprio povo. Anitta continuou sua carreira brilhante, mas talvez tenha aprendido que existem códigos no Brasil que não se decifram em uma reunião de marketing em Los Angeles. São códigos secretos, escritos no coração da gente simples. E esses códigos, Ratinho, o homem brega e ultrapassado, provou que conhece como ninguém. Ele não precisou gritar, ele só precisou ser Brasil. E isso, às vezes, é a resposta mais poderosa de todas.